Graça a paz, queridos. Estamos aqui no nosso Papo do Éden, aqui para um momento que eu tenho certeza que vai ser tremendo para a sua vida. E com certeza a expectativa já é grande no meu coração. A primeira hashtag gravação do nosso papo aqui no Éden. Nós fizemos questão, pelo menos eu fiz questão, vamos dizer assim, de trazer uma pessoa que extraordinária, né? Uma pessoa que com certeza tem muita moral para poder tratar do assunto que nós estaremos tratando aqui hoje. Eu vou cantar um pedacinho e você já vai se familiarizar ali. Bíblia na mão para a história começar. Fechada, guardadinha, ela não pode ficar. Tá aqui a minha irmã Marcele, sangue do meu sangue, para a glória de Deus. Estamos aqui na nossa primeira gravação, a expectativa é muito grande. Quero dizer desde já, mana, satisfação te receber aqui para esse momento que eu espero que seja histórico. A primeira gravação do nosso podcast aqui, Papo no Éden. Seja muito bem-vindo a esse papo aqui nesse momento e que você realmente possa ser usado aqui para poder compartilhar com muitos tios, tias, né? Essa turma que está na responsabilidade aí do Ministério com Crianças, né? Isso aí. Então, Dia. passa aí para você essa palavra aí, mana, fala para nós. É um prazer estar aqui para a gente falar de um assunto que eu particularmente amo, falar de um público que realmente importa para Deus e com toda certeza é uma alegria, né? A gente vai estar aqui conversando sobre isso e é um público que eu amo de paixão, me envolvo a cada dia e é nele que eu quero investir o meu tempo, energia, dinheiro. É um prazer mesmo. E é uma alegria. Tá falando sobre crianças, é uma alegria. Para você que não sabe, a Marcela é minha irmã de sangue, né? E aí, mana, fala um pouquinho aí da sua história aí, né? A Marcela hoje é casada, tem filhão chamado Davi, né? Fala um pouquinho da sua história pra gente, para esses irmãos, amados, amigos aí que estão aí já acompanhando a gente aí, né? Fala um pouquinho da sua história pra gente aí. Eu tenho um minissérie com crianças em casa, né? O Davi, ele tem 2 anos e meio e sou casada com o Cimarques e me envolvo, né, no Ministério com Crianças. Estou envolvida no Ministério com Crianças desde a minha adolescência. Quantos anos, mais ou menos? Quantos anos? Esse ano eu completo 21 anos de Ministério com Crianças. Então, 21 Mas nem anos. sempre envolvida com o Ministério de Criança não, né, mana? Na verdade, assim, eu andava meio perdida, né? Porque eu estava no Ministério de Louvor, estava no teatro, estava na liderança da juventude, estava em tudo, gente. Até eu perguntar para Deus, né? Eu perguntei para Deus, eu falei, Deus, afinal de contas, em que o Senhor quer que eu foque, né? Em qual ministério? Porque até então, a impressão que eu tenho é que eu tentava me encontrar, eu estava tentando ver onde Deus me queria. E aí eu perguntei isso para Deus, Deus, onde o Senhor me quer? E eu fiz o seminário de educação cristã durante 4 anos, só que o seminário, ele fala de educação cristã para todas as faixas etárias. Então, eu tive matérias específicas para Ministério com Crianças, mas também tive outras que não eram, né, com relação a crianças. E quando eu fiz um curso que chama APEC, eu não sei quantos conhecem, mas é a Aliança Pró Evangelização de Crianças. Eu fiz esse curso que é em torno de um ano, e eu lembro que quando eu fiz, eu cheguei em casa com meu marido e falei, amor, eu me encontrei. É nisso que eu vou focar. E aí, uma chavinha virou, porque eu comecei a focar no Ministério com Crianças, então eu fui saindo aos poucos dos outros ministérios, e hoje eu estou focada, é nisso que eu quero me envolver, né? Então, é uma alegria hoje saber onde Deus me quer. Pode ser que Deus até mude isso, né? Com o tempo, né? Eu acho difícil, né, mana? Porque... Não sei, gente, hoje eu não me vejo outro ministério. É isso que eu ia falar. Mas pode ser que Deus mude. Só que hoje eu entendo que é um tempo específico de Deus para que eu foque nesse ministério e falar, né, para ministros de crianças, para pais, é uma alegria, é um prazer. Então eu entendo que é onde Deus me quer no momento. É interessante que a gente, graças a Deus, caminhamos, né? Na verdade, você veio primeiro para o Evangelho, eu vim depois, né? E eu lembro que você enviava cartinhas para mim lá no Jockey, porque eu montava no Rio, né, corrida de cavalo, e você dizia que orava pela minha conversão. Então, na verdade, eu tive essa experiência, né, de conhecer Jesus, e aí a gente começou a caminhar junto, né, no mesmo lugar, na Igreja Batista, porque
vamos dizer assim, a nossa início de caminhada foi numa igreja batista, né? E lembro até que quando Márcio fez o seminário, ele foi uma grande influência para eu também fazer o seminário, né? Eu lembro de quando eu chegava em casa com os materiais, aquele livro Conhecendo Deus Fazendo Sua Vontade, é um livro que a gente Ali, ó, tá ali precisa. na minha... Pois É é. distante, tá ali na minha estande ali, ó. Eu lembro que Márcio chegou com esse livro e eu fiquei encantada, porque dava para você preencher, né, os lugares ali no livro. E eu falei, mano, eu posso fazer? Eu faço, você lembra disso? Posso fazer com um lápis bem levinho? Posso responder? Depois eu apago para você responder. Aí ele falou que sim. E aí eu sempre muito interessado, né? E depois eu acabei fazendo seminário também, né? Fiz educação cristã. E aí foram 4 anos. E foi quando Deus começou a me preparar também, né? Porque eu faço hoje. E depois fiz o teologia, mas onde eu me encontrei mesmo foi quando eu fiz a PEC. E aí eu entendi que era isso. Interessante que o Ministério de Louvor tem dança também. É. Eu me lembro de alguns momentos assim que eu acho fantástico, e sempre quando eu posso compartilho muito, né? Até com as meninas da igreja, né? Porque como pastor de igreja hoje, né? As meninas que dançam, eu me lembro, né? A forma de você ser espontâneo naquilo que você fazia, né? O desejo, a entrega, né? As devocionais que você fazia, eu lembro que você levantava cedo, fazia. E eu acredito que isso foi uma forma também de Deus começar a preparar você para aquilo que você faz hoje. Exatamente. Eu entendi que tudo que, ainda que em alguns momentos eu me via perdida, né, fazendo várias coisas em ministérios e até ocupando o lugar de outras pessoas, né, eu vejo isso também, porque às vezes a gente, quando faz muita coisa, a gente acaba ocupando o lugar de outras pessoas, né, mas eu entendo que tudo que eu absorvi, tudo que eu aprendi nesses ministérios, Deus estava também usando isso, né, me preparando, de certa forma, para que hoje eu colocasse tudo isso no Ministério com Crianças. Então, hoje, eu canto com as crianças, não estou no Ministério de Louvor, mas eu estou ali, estou cantando com as crianças. Canta, dança. Encenação, não estou no teatro, mas eu enceno com as crianças, né? Então, eu vejo que Deus me preparou também para que eu pudesse usar tudo isso em um ministério só. Glória a Deus, maravilha. Hoje, mamãe do Davi. Mamãe do Davi. Como é que é? Deve ser para o Davi ter uma mãe educadora religiosa. Ah, meu Deus. Privilégio, né? Porque você grava muitos vídeos, né? Fala um pouquinho aí, até do seu arroba, na verdade, né, mano? Né? Arroba é tia Marcele, né? Tia.marcele, né? No Instagram. E eu também compartilho algumas devocionais que faço com o Davi, porque hoje, olhando para desse lado de cá, porque antes eu via devocional como muito importante, só que hoje eu estou desse lado de cá, hoje eu sou mãe, e eu vejo que não dá para ficar sem. Porque ainda que a igreja tenha um ministério com criança muito forte, ainda que tenha um culto infantil muito bom, ainda que tenha uma equipe muito bem estruturada, né? Se essa criança não tiver esse acompanhamento em casa, se não tiver esse discipulado no lar, é muito mais difícil. Porque é muito mais assertivo. 10 minutos por dia com essa criança, inculcando na mente dela, tendo tempo de qualidade, porque ao longo do dia a gente educa, a gente ensina, mas tem um tempo intencional, né, de 10 minutos, mais vale do que 1 hora no domingo. Então imagine só, se essa criança ela é discipulada em casa, e aí chega na igreja, ela tem esse suporte também da igreja local, né? Com uma equipe preparada. Gente, essa criança tem tudo para crescer, né? Consolidada ali na fé e crescer, né? Nessa mentalidade que é Deus acima de todas as coisas, né? Mano, hoje você, graças a Deus, tem andado, né? Você tem, vamos dizer assim, dado a oportunidade às pessoas também de se capacitarem por aquilo que Deus também te capacitou e tem te capacitado. Então, o seu feedback hoje das igrejas, como é que você vê, por exemplo, né, dentro desse contexto que nós vivemos, como é que você tem visto o desenvolvimento de investimento das igrejas nessa área do ministério infantil? Hoje eu vejo igrejas, tem salão, né, de culto só para as crianças. Como é que você vê esse investimento assim? Qual é o seu feedback por onde você tem passado, no caso? Como é que tem sido isso para você? Eu visito, né, as igrejas, dando os treinamentos para a equipe, né, e ministrando também cultos específicos para crianças. Então, eu observo tanto igrejas que investem muito,
né, no Ministério com Crianças, que leva esse ministério a sério. E vejo também igrejas que também ainda não se despertaram para essa necessidade, né, para essa importância. Então, hoje nós temos igrejas que têm uma estrutura muito boa, né? Que vê a criança como um público que precisa ser pensado, né? Com muito cuidado, muito carinho. Então, investem na equipe, investem em treinamentos. Hoje mesmo nós tivemos, né, um treinamento ali, Na né? Na Consumados, Consumados, com a equipe. Isso é fundamental, gente, porque uma equipe precisa estar treinada, né? Tá sempre ali, ó, pensando, refletindo sobre o porquê de estar nesse ministério, né? Agora, tem igrejas também que, infelizmente, né, a gente ouve que não tem, né, o investimento, não existe leva, ainda essa carência de líderes, infelizmente. pastores, né, que não se despertaram ainda dessa realidade de igreja? Eu costumo dizer o seguinte, quando chega uma pessoa na nossa igreja, principalmente a turma da música, né, chegou um músico na igreja, e aí o pessoal já fala, uau, chegou um baterista que é referência na cidade. Aí chega um grande empresário, uau, chegou um grande empresário para a nossa igreja, ele é referência, muito conhecido. Agora, quando chega uma criança, a criança não tem títulos, a criança não tem conta bancária, a criança não tem experiência de vida, gente. A criança vai me dar. Então, infelizmente, alguns líderes enxergam esse público como um público que apenas dá despesas para a igreja, né? Porque, ora, o que eu vou ter em troca? Infelizmente, a gente vê isso, né? Então, às vezes o Ministério com Criança fica naquele ambiente, o pior ambiente da igreja. É lamentável isso, né? Não vê a necessidade de preparar essa equipe ou conscientizar os pais da importância de ensinar e inculcar na mente dos filhos. Então, isso ainda existe, gente. É lamentável, mas infelizmente. Né? Então, pelo que eu entendo é o seguinte, existe, né, um lado positivo disso tudo, de um líder, né, que na verdade investe nessa área. Eu percebo hoje também que os pais, eles estão cada vez mais assim, vamos dizer assim, atentos também à igreja que investe, né, nas crianças. Como é que é isso no caso? Por exemplo, né, é muito válido na sua concepção um pai, quando chega numa igreja, observar como que é feito o tratamento e principalmente, né, como que é feita vamos dizer, o acolhimento dessas crianças também, como é válido isso no caso? Tem pais que são realmente gente, cuidadosos nessa escolha, no caso? Com certeza. Antes, há muitos anos atrás, as pessoas não tinham um veículo, né? Era raro uma família que tinha um meio de transporte, que tinha um carro. Hoje a situação já mudou. Hoje é muito comum as famílias terem um carro. O que eu quero dizer com isso? Antes, os pais, eles procuravam uma igreja mais próxima de sua casa. Então, a igreja mais próxima para facilitar, né, participação, envolvimento. Hoje mudou. Esses pais já têm uma facilidade, né, para ir de um lugar para o outro. Então, o que esses pais estão visando? Uma igreja que tem uma estrutura para os seus filhos. E se esses pais têm criança, gente, é natural que isso aconteça. Eu cheguei recentemente, né, na nossa cidade, a gente mudou há 2 anos. Vocês vieram de BH, na verdade, Exatamente. hoje estão em Guarapari. Né? E nós começamos a visitar as igrejas, né? E hoje eu sirvo na minha igreja local, só que eu também quero receber, Claro. Porque hoje eu tenho um filho em casa, né, gente? É claro que a responsabilidade é dos pais, né? Mas a igreja ela vem para dar esse suporte. Então, o que a gente procurou? Uma igreja que tivesse um ministério, que olhasse para as crianças, né, com o olhar de que elas importam. Então, os pais hoje, eles estão procurando, sim, uma igreja que tenha um trabalho consolidado, ou que pelo menos enxergue a criança como um público que tem que ser pensado com muito cuidado, muito carinho. Né? Então, hoje, gente, isso é fato. Os pais procuram uma igreja que tem uma estrutura, né, que pensa com carinho na criança. E eu vejo, em cima do que você está falando, sobre principalmente a necessidade, né, do investimento da igreja, mas em contrapartida também, a gente vai ver que o quanto uma equipe ela é fundamental. Né? E aí vem a grande questão, o que dizer, por exemplo, né, para uma igreja, vou falar Consumados, né? A gente tem hoje se preocupado em capacitação, né?
os irmãos que estão ali no ministério, né, ministério de criança, a gente costuma chamar de departamento Kids, né, mas é ministério de crianças, né? E aí a gente vê uma necessidade principalmente de investimento em equipe. Mas o que dizer, principalmente para uma irmã ou um irmão que agora, vamos dizer assim, está iniciando, né, a sua caminhada dentro desse departamento, né, desse ministério que eu vejo que, assim, que é tão desafiador e encorajador ao mesmo tempo. O que a gente diz para esse irmão que está começando, para essa irmã que está começando? Eu gosto muito, né, de fazer uma pergunta para quem está no Ministério com Criança ou para quem está chegando. E uma pergunta que eu faço é: por que você está aqui? Para que você está aqui? Né? Qual o motivo? Qual o principal motivo de você estar aqui? E muitos vão falar: ah, Marcelo, eu estou aqui por causa das crianças. Eu amo, me importo. Marcelo, eu estou aqui por causa dos pais. Os pais precisam desse suporte. Outros: ah, meu pastor fez esse convite, a líder fez esse convite, eu vim pela necessidade. Só que o principal motivo, o que eu diria para uma pessoa que está começando? O principal motivo que você está envolvido é Deus, Jesus. Precisa ser Ele. Né? Porque se a gente focar nas pessoas, se você estiver no ministério por causa das crianças, você vai se frustrar. Porque uma hora eles vão estar super envolvidos, super animados, super engajados. A outra hora, você não vai ter eles ali. Vão sumir, não vão participar. Às vezes os pais não vão levar. Né? Ah, Marcelo, eu estou aqui por causa do meu líder. Né? Ele me chamou. Só que esse líder, uma hora, pode te dar um tapinha nas costas, te incentivar, estar ali. Outra hora, não. Então, se o meu foco estiver nas pessoas, a gente tem tudo para se frustrar. Então, uma hora a gente vai estar super animado, outra hora não. Isso poderia ser então o motivo de algumas pessoas, se não muitas, de repente recuarem. Exatamente. Que um dia até tiveram convicção, né, desse chamado, igual você sentiu no seu coração essa questão de arder no coração e dizer: ah, não, é aqui, é com as crianças, eu me identifiquei, é com elas que verdadeiramente eu quero me envolver mais. Né? De repente esse seria o motivo, por exemplo, dessa expectativa errada, né, desse foco errado a respeito, né, do porquê está fazendo, quando na verdade para quem está sendo feito. Né? É porque veio o cansaço, fato. Uma hora você vai estar super animado, é fato, gente. Só que quando a gente vê o apóstolo Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele tinha Jesus como o motivo principal dele pregar o evangelho. Porque uma hora ele estava sendo apedrejado, outra hora ele estava recebendo um lugar de destaque para falar que Deus desconhecido era esse, que ele sabia quem era. Então, se o apóstolo Paulo ele fosse movido por resultados, se ele fosse movido por pessoas, se fosse o principal motivo dele fazer algo, gente, ele tinha tudo para parar no meio do caminho. Mas ele fazia para quem? Ele fazia por amor a Cristo. Então, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Isso. Então, isso serve para todos os ministérios, né, na verdade. Porque se o nosso foco estiver nas pessoas, a gente vai parar. Então, você que está começando, foque em Jesus. E para quem já está, aquela pessoa que está assim, igual você, né? Esse tempo todo. Chega um determinado momento que parece assim, não sei se é o seu sentimento, se você já teve isso, mas de repente assim, você olha para essa situação e diz assim: cara, acho que eu vou dar uma parada. Né? Parece que o que eu faço já não está tendo mais produtividade. O que você diz para uma pessoa que já está há um bom tempo, vamos dizer assim, envolvido com o Ministério de Crianças e que de repente está tendo esse sentimento? Parece que o que eu faço hoje já não tem tanta produtividade. O que dizer para essa pessoa? De que maneira incentivar essa pessoa? Pois é. Nem sempre, gente, o que a gente está fazendo para Deus, a gente vai ter aí resultados visíveis, né? E quando a gente faz algumas coisas, né? Quando a gente está envolvido ali no ministério, tem hora que ninguém está vendo, tem hora que não vem elogios, tem hora que ninguém vai te incentivar, né? E muitas vezes isso acontece, principalmente na liderança, né? Muito do que o Ministério com Crianças faz é nos bastidores, ninguém está vendo. Né? A família toda está dormindo e a gente está lá cortando, estão lá. O culto já começa lá na segunda ou no domingo, né? Anterior. Exatamente, a gente já está lá. Igual o pastor, né? Já sai do culto que pregou domingo à noite, já com o coração ardendo, dizendo: Senhor, me dá a direção para pegar domingo que vem. Algo que eu gosto muito de incentivar, gente, é você buscar
se aprimorar, né? Você buscar Investimento, treinamento, então, no caso. investir em você. Por quê? Muitas vezes você está cansado, né? E vem cansaço mesmo, mas você participa de uma conferência, de um treinamento, Hoje, e então, hoje o que aquilo aconteceu hoje à tarde ali, é é motivado. fundamental, né? Quantas vezes nos treinamentos chegam para mim e falam, nossa, eu estava tão desanimada, nossa, mas tudo que eu ouvi aqui me deu um gás, menina, me deu uma vontade de fazer, e depois eu recebo alguns retornos falando assim, nossa, Marcela, eu estava super desanimada, não estava né, me envolvendo nas aulas muito bem, não estava preparando muito bem, nossa, mas me deu um gás, menina, agora eu estou pesquisando, estou investindo. Então, você sempre buscar crescer em conhecimento, buscar sempre, né? E sempre as pessoas vão ter algo para te acrescentar. A gente sempre vai aprender com um e com o outro, né? Então, investir em treinamento e capacitação é fundamental e não deixar de focar em Jesus. Aí que tem uma grande questão. A capacitação também ela gera no seu coração uma facilidade maior também, vamos dizer assim, de inspirações até para preparar a aula, Claro. né? E aí, como é que vem essa questão da inspiração, né? Desse desejo de criar formas? Eu vejo que você tem muito material didático. A gente poderia até colocar um aqui para o pessoal, de É repente, em verdade. casa ver, né? Mas como é que vem essa inspiração? Isso também é derivado da capacitação? Como é que você vê isso, no caso? Com toda certeza, né? Eu falo sempre que Deus é a fonte inesgotável de toda a criatividade. Eita. Então, Não, não, quando eu não, não. olho, Peraí, vai, ah, repete. Sério. Deus, é a fonte meu Deus. inesgotável de Pegou. toda a É que você quer pegar. criatividade. Ô, Oh, gente, glória. a gente olha para o céu, a gente olha para o mar, Eita. a gente olha para o que ele fez, e você fala assim, é muito criativo. Não, isso aí eu vou ter que anotar. Pegou aí, Biel? Depois você anota essa fonte aí, meu filho. Meu Biel tá ali na produção hoje, né? É muito Não, criativo, tá? repete de novo. Vai. Isso aí foi forte Gente, eu demais. vou errar a frase, Deus. Deus é a fonte inesgotável de criatividade, de toda a Glória. criatividade. Eita. E né? Então, eu vou preparar uma aula, um culto. O primeiro passo, oração. É oração, porque a gente depende do Espírito Santo para tudo, Isso não é aí. verdade? Quantas vezes eu estou preparando uma aula, um culto, sem orar, gente, por aquela ministração, e eu falo, uau, como assim? Não estou orando? Eu estou me achando demais, né, para isso. Estou me achando autossuficiente aqui. Então, o primeiro passo é oração. E a gente buscar inspirações também. Eu vou falar de determinado assunto, né? Tem, por exemplo, o Instagram, eu estou sempre compartilhando lá, dá para a gente salvar Tem muita coisa algumas sugestões, excelente lá, né? ideias, né? Você joga lá no Google, sugestão de recurso, e aí você adapta a sua realidade. Teve uma vez que eu vi uma roleta maravilhosa, e aí quando eu fui ver o preço, não dava para fazer. Eu falei, gente, quando eu quiser fazer, eu vou fazer de papelão mesmo, mas eu vou fazer. Então a gente vai adaptar a nossa realidade, né? Deixar de fazer, não. Eu vou adaptar, né? Então, buscar essas inspirações. O que eu não posso é estar satisfeito Isso. com o que eu estou fazendo. Estou satisfeito com o que eu estou fazendo, então tá ótimo. Não. E eu vejo que, mano, assim, eu falo comigo. Hoje a realidade da minha igreja é que são muito jovens, né? Bastante adolescentes, mas muito jovens também. E eu fico tão feliz quando eles ouvem assim, pastor, o que me alegra, sabe, o que é o senhor prega e eu entendo o que o senhor está pregando. A linguagem. Eu fui, né, pastor jovem, você sabe disso, durante 8 anos, como pastor batista, né? E desde quando eu me converti, sempre fui muito inserido com a juventude. Então a minha linguagem era muito jovem, né? E dentro dessa questão da capacitação, da inspiração, eu vejo assim, da mesma maneira que eu me preocupo em levar uma linguagem que seja realmente de discernimento, de fácil discernimento, Acessível, né? acessível a eles, e eu fico feliz quando os adolescentes dizem isso, pastor, o senhor estava pregando, eu estava ligado. Eu vejo que com as crianças, então, a didática não pode faltar, né? Exatamente. O nosso público, gente, é um público lúdico, dinâmico, interativo, criativo. Então, a gente precisa falar nessa linguagem, né? Eu não tenho como chegar e falar da mesma maneira que eu falo para adultos. Isso é uma habilidade que Deus te deu, né? Porque você consegue falar e você consegue alcançar adolescentes. Isso não é com todo mundo, né? Mas, geralmente, né, a gente fala para adultos numa linguagem que é difícil,
né, de uma criança compreender. Então, eu vou falar para uma criança, eu preciso ser o mais simples possível na minha linguagem. Eu preciso falar de maneira que ela consiga entender. Ao invés de eu falar eternidade, eu posso falar para sempre. Ao invés de eu falar, exatamente, ao invés de eu falar Jesus ressuscitou, eu posso falar Jesus voltou a viver. Né? Ao invés de eu falar eterno, né? É o para sempre. Ou seja, a gente vai trazer para o mundo da criança. Mas, sério, eu não vou falar alguma palavra mais complexa, até para enriquecer o vocabulário da criança, posso falar. Mas é uma palavra desconhecida, então eu tenho que trazer para o conhecido. Algo desconhecido, então eu tenho que tornar conhecido. Então, uma vez que eu falo uma palavra complexa, eu preciso trazer a explicação dessa palavra. E uma das coisas que nós, ministros de crianças, a gente usa muito, são recursos didáticos, né? São materiais lúdicos. Então, a gente usa muito recursos visuais, né? Que são objetos cênicos, algumas pessoas usam essa expressão, que são nada mais que são objetos que a gente usa para ilustrar o que a gente está falando, porque a criança é extremamente visual. Então, se eu estou falando para o público que é até uns 7 anos, até 6, eu uso materiais bem coloridos, um desenho com os traços mais infantis. Se eu vou falar para juniores, eu já diminuo as cores. E eu já uso elementos mais para a faixa etária deles, né? Que não seja tão infantilizado. Então, eu preciso atingir esse público até na nossa roupa, porque em tudo a gente comunica. Então, tem roupas que eu uso que não dá para eu me comunicar com o junior, porque tá bem lúdica. Agora, se eu vou falar para um junior, eu posso usar um boné, eu posso usar um coturno, posso usar uma calça, um colete, bottoms, porque em tudo a gente está comunicando, né? Então, eu vejo então que tem uma questão de engajamento. O professor, né, ele tem essa responsabilidade, ele precisa ter essa lucidez de que até a forma dele se vestir também transmite. Tudo eu estou comunicando. É obrigatório, gente? É obrigatório eu ter lá uma roupa extremamente lúdica para falar para as crianças? Não é obrigatório. É uma ponte de contato. Então, eu estou com um elemento que para a criança é muito comum. Estou com um laço, estou com algum elemento. Né? Os homens, colocam uma gravata colorida. É algo lúdico. Então, isso atrai a criança. E se a gente for ver hoje, no meio que não cristão, se você é um apresentador de crianças, né, de um programa infantil, você não vai ver ele com uma roupa terno e gravata. Terno e gravata. Você não vai ver. E eu nem uso terno e gravata. Exatamente, é muito raro. Então, nesses programas, esses cantores infantis que não são cristãos, como que eles se vestem? Eles se vestem extremamente, eles usam figurino, eles investem no colorido do cenário. Por quê, gente? Vocês acham que eles não estudam esse mundo infantil? É claro que eles avaliam o que atrai a criança, o que atrai esse público. E nós, cristãos, filhos da luz, nós não vamos nos atentar a esses detalhes? É algo para a gente pensar. Mas por onde você tem passado hoje, graças a Deus, você tem viajado, tem levado esse conhecimento para as pessoas, você percebe que falta muito desse engajamento ainda. Por exemplo, você conversa com muitos líderes. Né? E aí, nessa conversa, você ouve sobre essa carência desse engajamento de quem principalmente está com essa responsabilidade do Ministério de Criança. Você percebe isso na conversa com os líderes? Infelizmente, né, muitos na equipe não se envolvem tanto. E quando tem essa mentalidade que eu sou um auxiliar, eu não gosto dessa expressão, né? Que tem lá o professor e tem o auxiliar. Numa escola de ensino regular, a gente vê isso. E é comum, gente. Até no meio empresarial você tem lá uma hierarquia. E aí tem lá o mais importante, né? Depois vem as funções, né? Só que no reino de Deus, não tem essa de que um é superior ao outro, né? Então, eu não gosto até dessa expressão auxiliar. São todos ministros. Quando eu entendo que eu sou ministro, eu me envolvo mais. Porque, ora, você pode estar dando aula na sala de aula e eu estou lá na porta dando suporte. Mas enquanto você está ministrando, eu estou, Senhor, abre os olhos do entendimento dessas crianças. Que a sua palavra penetre, Deus, e que gere atitudes correspondentes ao que elas estão aprendendo.
Quando eu entendo que eu sou um ministro, eu me envolvo. Só que muitos líderes hoje reclamam, né? Porque não vê esse engajamento, não vê esse envolvimento da equipe. E eu penso que tem muito disso, né? De que, eu sou só mais uma equipe. Não, gente, tá todo mundo junto. Você é tão importante para a equipe quanto eu. E quando um assume, um pega numa, né, numa responsabilidade ali, ó, numa função, e o outro na outra, é tão mais assertivo o nosso trabalho. Eu acho interessante, mano, você tocou no assunto aí, porque lá na igreja, como você já conhece consumados também, você vê que o número de adolescentes e jovens é bem grande. E a gente tem um número de adolescentes, por exemplo, o Biel, né, 12 anos de idade, ele ama estar lá na sala do departamento de criança, do Ministério de Criança. Eu vejo a Sara, e tem crianças, né, e aí tá dentro da função que eles têm lá, de estar junto com a tia lá e tal, tem crianças que se identificam até com eles. Tem criança que hoje vê o Biel, vê a Sara, vê os outros adolescentes, né? O Biel é uma criança ainda, né? Então, tem criança que vê eles, abraça, e Biel e tal. E eu acho tão fantástico isso, né? Essa identidade que o menorzinho tem com aquele que é. Porque algumas pessoas dizem assim, poxa, mas criança, né? Dentro do departamento do Ministério de Criança, lá dentro, não é que a gente larga, elas têm toda uma capacitação também e elas estão lá. E eu vejo esse engajamento, né, das tias com eles, né, de trazer para perto, vamos lá, vocês também são importantes. E tem outros que também, por verem eles trabalhando, dizem, poxa, eu quero também trabalhar lá no departamento de criança. Eu acho isso fantástico. Eu costumo dizer, gente, que tem lugar para todo mundo. A pessoa gosta de cozinhar, tem lugar para você no Ministério com Crianças, né? Vamos trabalhar para levantar recursos. Amanhã mesmo, por exemplo, né? Exatamente. Tem um combo rolando amanhã na igreja. Não, gente. E tem gente que cozinha, está fazendo combo para poder ajudar o departamento de crianças. Exatamente, né? Quem cozinha vai fazer um lanche para as crianças. Aí eu gosto da música, sou da música. Tem lugar para você, tem lugar para todos. Se Deus te quer nesse ministério, meu irmão, tem lugar para você. Né? E todos são importantes. Então, é justamente isso, né? É um passar para o outro, olha, você é tão importante aqui, você é um adolescente, mas como você é importante para nós aqui. E a igreja local, né, mano? Acho que quando a igreja local também, né, os pais, por exemplo, né? Quando a igreja local abraça isso também e tem essa, vamos dizer assim, essa identidade de dizer, poxa, ela tá lá, meus filhos estão muito bem cuidados lá. Eu acho que a igreja local também tem que valorizar isso. Com certeza, gente. Porque eu acredito que, de repente, dentro dessa situação que nós vivemos, é tão complexo de uma igreja para outra, tal, a visão é reino de Deus, tal, mas eu ainda assim, como você falou, né, se existem líderes que não investem, logo também vemos igrejas também que não se enganjam também de fazer algo que possa contribuir até para o crescimento dessa equipe na qual nós estamos falando. E aí é por isso também que às vezes a equipe também se sente um pouco, né, abandonada, largada, né? Quando a igreja não tem esse engajamento, né, no caso. O que você acha a respeito disso? Quando a igreja não abraça isso. Exatamente. Infelizmente, né, nos treinamentos eu uso muito isso, né? A igreja não leva a sério o ministério, acham que nós somos cuidadores de crianças. Mas não, nós não somos cuidadores, nós somos ministros. Muitos usam a expressão, nossa, ninguém vai ficar com as crianças hoje, não? Porque a gente tem que cultuar, senão vai atrapalhar nos cultos aqui, ó. Quem pode ficar com as crianças? Mas a gente leva as crianças para outro ambiente, não é para cuidar delas. Claro que o cuidado faz parte, né? A gente é lógico, a gente está ali com responsabilidade, né? Mas nós levamos essa criança para outro ambiente para ela cultuar. Então não é para tirá-las dali, né? não é para recreação. Os pais tá no Pelo menos não deve ser. Né? Se estiver sendo, tá errado. Ela precisa ser levada para outro ambiente para que ela seja ministrada, para que ela cultue, de uma forma que ela entenda tudo que está sendo ensinado, né? Então, a gente precisa até esclarecer para a igreja isso, de que a gente leva a criança para outro ambiente, não para entretenimento, não para ser cuidada apenas para o pai cultuar. Não, ela está sendo levada também para cultuar. Né? Então, quando tem esse apoio da igreja, faz muita diferença, principalmente do pastor. A figura pastoral é muito importante quando abraça a causa, né? Porque toda igreja percebe essa importância. Né? Uhum. Então, esse apoio precisa surgir. Mas e quando não vem? Né? Quando não vem, Marcelo, esse apoio? A gente vai ficar chorando pelos cantos?
a gente vai ficar se lamentando, reclamando, É aquilo que nós ou falamos chutando balde. anteriormente, né? É, Para quem você serve, a quem você serve. exatamente. Eu vou chutar o balde, vou sair fora, porque não estou tendo apoio. E que eu, na verdade, essa murmuração, muitas vezes a gente acaba murmurando e fala, porque eu estou nesse ministério, né, gente? Então, às vezes a gente murmura. Só que isso vai resolver? Não vai. Se Eu falo que a bobear, gente. atrapalha mais ainda. Exatamente, né? Pode Porque acaba, eu paralisar. acho que dependendo da murmuração, você acaba também travando o outro que Exatamente. está lutando para poder não estar vivendo a situação que alguém. Desmotivando outras. Isso aí. Pessoas extremamente cansadas que vão se lamentando com outras, desanima quem está entrando. Não é verdade? Então, assim, o que eu posso fazer para que essa visão mude? A igreja não leva a sério o ministério. O que eu posso fazer para que eles vejam que nós não somos cuidadores de crianças, nós somos ministros? O que a gente pode fazer? A gente pode dar um feedback para a igreja. Uma vez por mês a gente pode chegar lá na frente da igreja e falar, irmãos, olha aqui com fotos. Nós fizemos isso com as crianças, nós estamos estudando as cartas paulinas. Irmãos, nós estamos agora fazendo um panorama do Antigo Testamento com as crianças, estudando quem é o autor, né? Qual o contexto histórico. E dar um feedback para a igreja. A igreja precisa saber, porque, como eu falei, muito do que nós fazemos fica nos bastidores, mas a igreja precisa saber. Marcelo, Deus está vendo. Amém, gente. E é essa motivação. Deus está vendo. É isso que importa. Mas a gente precisa tornar o ministério também visível para a igreja. A igreja precisa saber para que justamente essa visão mude. Falar assim, nossa, olha o que eles estão ensinando para as crianças. Nem eu sei os livros da Bíblia, as crianças já estão falando os livros da Bíblia. Né? Eu achei fantástico a gente falando aí sobre você levar essa realidade para a igreja. Eu acredito que todo líder deve ter um desafio muito grande, que é de levantar servos. Algumas igrejas chamam de voluntários, né? A gente respeita isso. Eu prefiro chamar de servos, pessoas que estão ali com o anseio de servir. Eu fui numa igreja uma vez que eu achei fantástico a ideia de que existe, acho que se não me falha a memória, um departamento lá, e que os pais revezam no ministério, né? Eu achei fantástico isso. Porque para muitos é muito cômodo, né? Chegar lá, entregar para o tio e para a tia, né? Para o ministro lá que vai cuidar da criança, quando na verdade não está muito por dentro dessa realidade, desse engajamento que a gente está falando da igreja. Eu acho que levando um pouco dessa realidade, a gente vê o líder, de repente, consegue, né, dentro né, desse engajamento de mostrar o que está sendo feito, principalmente com as crianças, né, que aí entra um desafio de todo líder, que é levantar, né, como, né, atrair Pessoas para somarem. Né? Eu acredito que esse hoje deve ser um dos maiores desafios. Né? O líder, né, levantar uma pessoa que realmente possa, né, ajudar. E aí, como que ele faz isso? Um público que tem um grande potencial para somar no ministério com crianças são os pais. Então, os pais já são professores em potencial, porque a gente entende que esse pai e essa mãe, eles ensinam esse filho. Então, eles já são professores em potencial. O que eles precisam, gente? Eles precisam ser treinados para uma sala de aula, que eles vão lidar com mais crianças. Então, de repente, o primeiro público que a gente pode estar recorrendo são os pais. E, de repente, uma vez por mês, né, você pode estar em sala, até para os pais ficarem conscientes do que é feito com as crianças em sala. Né? Eu tenho o costume de fazer o meu plano de aula, eu imprimir e dar para os pais. Então, eu faço o meu plano de aula e eu falei, uma das maneiras de eu dar um feedback para os pais, o que a gente está fazendo na sala, é dar o meu plano de aula para eles. E a gente, na hora que a criança fica na sala, a gente entrega para o pai o plano de aula. O pai vai e lendo aquilo, fala assim, nossa, que interessante, então meu filho vai aprender isso, isso, isso. Né? Então, é uma forma dos pais também, falar assim, não, eu vou ter. E muitos pais se envolvem no Ministério com crianças depois que têm filhos, né? Que tem filho pequeno, falam assim, nós vamos fazer parte. Muitos. Então, é um público em grande potencial. E a gente fica atento, porque ministros precisam também fazer novos ministros, né? Então, ficar atento. Até porque não vão ficar para sempre ali, né, mano? Chega um determinado momento que acho que você tem que passar o bastão. Ontem eu estava numa reunião com o Ministério de Louvor, eu falei sobre isso. Né? Hoje, né, claro que toca bateria, mas o cara não vai tocar bateria para sempre. Né? O que nós estamos fazendo para poder esses jovens adolescentes que estão sentados ali, sintam essa paixão, esse amor que nós sentimos,
para quando chegar a necessidade, quando for necessário, que a gente sabe que vai chegar, para quem nós estamos passando esse bastão. E aí que tá, né? A gente formar novos líderes, novos ministros, andar e sermos intencionais, né? Eu tô chamando ele, eu vou andar com ele, eu vou preparar ele, vou treinar ele, para ele estar ensinando, para ele estar aqui, ó. E daqui a pouco, ainda que eu passe o bastão, vai ter alguém que já foi treinado para estar somando também, né? Então é isso, a gente está sempre atentos quem que pode estar servindo no Ministério com Crianças. E a gente orar e pedir, né, fazer um convite para essas pessoas, né, e somar. E a gente vê, de repente, esse motivo e, de repente, muitos líderes também se sentirem desmotivados, né? Porque, né, eu fico vendo hoje, né? Hoje é o Léo e a Marília que tem a responsabilidade hoje na Consumados de trabalhar com o Ministério de Crianças. E você falou do seu plano de aula, né? No caso, hoje, né, eles conseguiram, né, criar um grupo para cada faixa etária no WhatsApp e colocou os pais lá. Então, o que eu vejo de Marília e Léo hoje fazendo, né? Ela pega o plano de aula e ainda tem algumas devocionais que ela envia para os pais procurarem fazer junto com os filhos. Ou seja, um suporte, né? Dando tudo mastigadinho para os pais. Não sei se todos abraçam. Sim. E aí que está a grande questão. Mas pelo menos o papel dela, né, de incentivar até os pais a fazer devocionais, porque tem crianças hoje que fazem devocionais, né, e chamam os pais para fazer. Se a gente for levar em consideração, e isso está até aqui em pauta para a gente, né, mano, até onde vai essa responsabilidade dos pais e aonde entra o papel da igreja nisso? Como é que você vê isso? Quem é o principal responsável para gerar o amor pelo evangelho? É a igreja ou os pais? O que você pensa a respeito disso? Essa responsabilidade é dos pais, né? Você pensa mesmo? É dos pais. A gente vai ver, né, no Antigo Testamento, quando o povo de Deus, eles tinham a responsabilidade de inculcar na mente dos filhos, assentado à mesa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Ô, gente, é só quem está muito próximo dessa criança para fazer isso, concorda? Porque está falando de coisas do cotidiano, então essa criança está tendo acesso a quem? Os pais. Ainda que os pais, eles trabalhem fora, ainda que essa criança estude em tempo integral, quem tem mais tempo com essa criança são os pais. Então, os pais, eles têm mais tempo ali para estar inculcando na mente desse filho. Então, a responsabilidade principal é dos pais. E a igreja entra onde? Dando esse suporte, auxiliando. Então, a igreja vai, muitas vezes, dar mastigadinho para os pais, né? E ensinar. Hoje nós tivemos o treinamento. Bom seria se os pais fossem os primeiros a ocupar os lugares, né? Por quê? Hoje, para uma pessoa ser um advogado, ela entra numa faculdade e faz advocacia. Para qualquer profissão que você for exercer, você precisa estudar para ser. E para ser pai e mãe? Vamos estudar ou não? Né? Então, se essa maior responsabilidade é dos pais, então esses pais precisam assumir essa responsabilidade de inculcar na mente dessa criança e a igreja vem para ajudá-los. Até porque eu vejo o seguinte, mano. Uma vez eu pregando, eu falei sobre isso. Não adianta você querer exigir do seu filho, se tratando de leitura bíblica, de oração, se eles não veem você fazendo isso. O seu filho vai se sentir mais confortável e às vezes até mais direcionado, quando vê você fazendo. E eles percebem, eles sabem os pais que têm. Como é que você está querendo pedir para me fazer algo se você mesmo não faz? Não rola muito para eles aquela história de que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não rola. Ainda mais da maneira que hoje, né, as crianças hoje elas estão extremamente espertas. Né? Sim. E aí eu vejo isso hoje. E eu percebo também que muitas crianças, adolescentes, não têm esse amor, né, pelas escrituras, né, pelo evangelho, porque não veio os pais tendo. É lamentável, né, gente? A gente vai ver assim, pais que têm Bíblia e o filho não tem Bíblia. A criança não tem Bíblia. Na hora do louvor e adoração, os pais estão com as mãos erguidas, adorando a Jesus, e o filho
o filho está com o celular no banco. Ou senão o filho está com um carrinho brincando que ele levou para a igreja. Eu dei uma palavra sobre isso na igreja. E eu disse o seguinte: não dê celular para o seu filho aqui na igreja. Isso aqui não é um clube social. Algumas pessoas podem, de repente, né, você principalmente tem em casa aí, dizer assim: nossa, pastor, mas a palavra é dura. Não. Porque olha o tipo de cultura que nós estamos ensinando para essa criança. Ela vai crescer, vai se tornar um adolescente, ela vai olhar para o pai: por que eu não posso mexer no celular dentro da igreja se você me dava o celular quando era criança? O que mudou? Né? Então, Aí daqui a pouco essa criança cresce e ela acha que congregar em casa basta. e é uma distração. Ela não, Porque ela não está ali ela por tá ali, completo, né? os pais não estão passando para ela, né, a responsabilidade e a seriedade de um culto coletivo. Exatamente. Né? Então é tipo assim: nós vamos cultuar, você não. Né? Exatamente. E quando ela cresce, eu não estou nem aí para isso. Diante da tecnologia que nós estamos vivendo, né, e está engolindo essa geração, o pai, quando dá um celular, para mim é um responsável. Né? E aí, lá na igreja, eu disse: não dê celular e nem deixe os seus filhos brincar de desenhar aqui dentro. Porque isso aqui não é lugar de distração para eles. Né? Então, olha bem, os próprios pais contribuindo para formar na mente de uma criança que aquilo ali é um lugar como qualquer outro. Sim, gente, se a gente pensar, né? Inclusive, eu até postei esses dias um vídeo no meu Instagram falando sobre isso. Porque a gente ensina a criança a comer, a gente ensina a criança a falar, ensina a criança a dar os passinhos, a andar. Agora, um pai cristão não ensina a criança como adorar. Filho, ó, agora você pode erguer as mãos. Filho, agora você pode bater palma. Filho, você precisa cantar com todo o seu ser. Filho, você conhece a música, vamos cantar? Pai, eu quero ficar deitado. Não, agora o menino falou que eu quero ficar de pé. Então não é só os pais que ficam de pé. Quando o Ministério de Louvor fala: igreja, convido você a ficar de pé, é só para os pais? É só para os adultos? Não. As crianças são igreja. As crianças são igreja do hoje, igreja gente. do hoje. Elas são igreja do amanhã e são igreja do hoje Essa também. história de que as crianças serão a igreja do futuro, eu não concordo com isso. Elas já são a realidade da igreja hoje. Né? Então, E a gente precisa trabalhá-las para que elas sejam, no futuro, líderes cheios de Deus, né? Compromissados. Pessoas que fazem, servem com alegria. Né? Eu acho interessante, você falou uma coisa aí fundamental. Tem pais que tem Bíblia e as crianças não têm. Nós recebemos uma família agora lá na igreja, tem uns 3 meses, né? Que a gente recebeu. Eles já vinham, né, visitando, mas, né, se tornaram membros. Tem uns 3, 4 meses. E eu fui na casa deles fazer uma visita. Né? Como de costume, todo mundo está chegando, eu fui lá, marquei para tomar um café. Já estranharam porque o pastor estava indo na casa deles tomar café. Né? Segundo eles, o pastor deles não tinha ido lá. Tá. Aí cheguei lá, e aí uma das coisas que chocou eles, sempre foram muito ativos na igreja. Muito ativos. Só que eles nunca deram uma Bíblia para o filho deles. Quando eles vieram fazer a visita, eles estavam visitando a igreja, nessa transição, tiveram um momento delicado, eles eram muito envolvidos na igreja, ela operou, infelizmente não teve um suporte, ninguém visitou, ele era muito ativo, ninguém visitou. E aquilo entristeceu ela. E ele também, marido, né? Claro que não vai, né? Mas decidiram visitar e foram visitar consumados. Nessa, as crianças foram para a sala, já era uma dificuldade porque eles não tinham sala lá direito. Olha o que nós estamos falando. Exatamente. Dessa seriedade. A criança foi e os pais não ficaram espantados que eles ficaram na sala. Quando eles foram embora, mano, incrível. A mãe falou para mim assim: pastor, o meu filho dentro do carro perguntou para mim, eu ia falar o nome dele aqui, mas deixa aqui, né? Então, ele falou: vou falar aqui, Davi. Ele virou para a mãe e falou assim: mãe, por que eu não tenho uma Bíblia? Eu achei assim, sabe, assim, fantástico. E ela falou assim: E não é por mal, né? Muitas vezes o pai não se atenta, a mãe não se atenta a esses detalhes, né? E muitos pais até dão, muitas vezes, aquela Bíblia ilustrada. Na verdade, não é Bíblia, né? É um livro de histórias bíblicas ilustradas. E a diferença disso? Pois o Davi, né, meu filho, ele tem 2 anos e meio. A gente já tinha dado para ele, né, esse livro de histórias bíblicas ilustradas. E daí um dia meu marido mesmo falou: vamos dar uma Bíblia mesmo, completa para o Davi. E aí a gente deu uma Bíblia para ele. E, gente, faz toda a diferença.
porque é extremamente pedagógico. A criança já está tendo contato ali com a Bíblia. Então a gente já vai ensinar para ela quantas partes a Bíblia é dividida? Em duas. Qual? Antigo Testamento, Novo Testamento. Aqui em cima, o que que é? É o livro, mamãe. O número grandão, capítulo. O pequenininho, versículo. E ele começa. Quem escreveu o Pentateuco? Moisés. Então já está ali aguçando a curiosidade da criança. Então, é um contato que a criança está tendo, né? Porque se essa criança não tem essa leitura bíblica em casa, qual é a mensagem que esses pais estão passando para a criança? No nosso dia a dia, não tem espaço para a Bíblia. E a criança, gente, ela faz essa leitura porque ela pode chegar e falar, mamãe, ou tia, que chega para a gente, né, professores, né, fala, tia, a gente, né, não pode, tia, não tem tempo, porque papai e mamãe acorda tarde, né, acorda cedo para ir trabalhar. Quando chega, tá tarde, então não dá para a gente ler a Bíblia. Qual é a leitura que essa criança está fazendo? Aqui em casa, não tem tempo para a Bíblia. Não tem espaço para a Bíblia. Gente, essa criança vai crescer com qual mentalidade? Na minha vida, no meu dia a dia, não tem espaço para a Bíblia. Eu acho fantástico, porque essa mesma criança, ela levou para casa um devocional de toda semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E quem terminasse o devocional, a maratona de devocional, ganhava um prêmio. A mãe e o pai ficou impressionado, mano. Porque falou assim, pastor, eu nunca tinha visto meu filho dele. E o meu filho todo dia, isso foi acho que uma quinta-feira que eu fui fazer uma visita a ele, falou assim, meu filho está todo dia fazendo devocional, pastor. Ele não perde um devocional. E aí eu brincando com ele, se for prometer, cumpra. Aí eu falei, se você fizer todo devocional, eu também vou te abençoar, eu vou te dar um presente. Mano, ele fez todo devocional. Todo devocional. Quando foi no domingo, ele veio correndo, acabou o culto, ele veio correndo e falou assim, pastor, quero te contar uma coisa, hein? Eu fiz todo devocional e agora você tem que me dar o presente. Cara, aquilo foi hilário. E na outra semana, claro, né? Claro. Comprei o presente, fui lá e dei para ele. Mas assim, o que me alegrou foi que os pais disseram, pastor, o que cativou a gente ficar na Consumados é que ali vocês incentivam os nossos filhos a lerem Bíblia. E é uma das coisas que eu falo na igreja. E você falou isso lá hoje. Mostre para eles abrir Bíblia. Abra a Bíblia com eles. Leia a Bíblia com eles. Né? Olha que loucura, né? Mudando de uma faixa etária para outra. Nós começamos agora o estudo do livro dos Salmos. E a via de regra agora, todo de manhã, a gente está estudando o livro dos Salmos. Antes da gente estudar, nós vamos ler todos juntos o Salmo que vai ser estudado. E a gente lê todo o Salmo. Então, traga a Bíblia. Traga a caneta. Você quer coisa que a gente estuda a semana inteira para dar para você, você no mínimo pode trazer uma caneta e anotar. E aí, interessante, me passar o pessoal abrindo Bíblia, mano. Bíblia de papel, abrindo Bíblia, das páginas. Anota aí, gente. Escreve aí, rabisca aí, a curiosidade que você tem. E eu vejo isso nas crianças. Né? Aquilo que você falou hoje, foi fantástico. Abra a Bíblia com elas. Acho que você falou que tem uma mãe que diga, pede para trazer, mas vai abrir, né? Tem que abrir, exatamente. Tem que abrir, eu achei fantástico isso. Nem que seja em um momento na nossa aula. O versículo de memorização, vamos abrir. Mas, Marcelo, eles não são alfabetizados. Para que a gente vai abrir? Vamos abrir. Para ele ter aquela curiosidade, né? De colocar a mãozinha e tá vendo as letrinhas como é que é, para ter esse contato. Né? Então, assim, a criança não tem condição, gente, de ter uma Bíblia completa. Aciona a equipe. Ao vivo, né, gente? Ao vivo, deve ter saído daí, né? Ao vivo. Procura a equipe vai estar providenciando, porque é de sua importância, né? E a gente precisa levar a sério as crianças, né, gente? Eu fico pensando o quanto os muçulmanos, eles investem pesado nas crianças. Eles levam muito a sério. Dispostos a matar por amor ao que eles creem. Exatamente. E você, eu estava até falando isso lá no treinamento hoje, né? Um programa infantil, né? De muçulmano. E aí as crianças, elas ligam. É o Ada raspando a porta, você tá vendo? Vê lá, meu filho. Não, pode deixar a oração. Nós temos deixa eu explicar para você. Nós temos um cachorro aqui que ele tem medo de fogo, gente. Ele é cego. Então, o Flamengo deve ter feito gol. Soltaram fogos aqui. Né? Aí, tá vendo? E ele é flamenguista. Aí ele raspa a porta que ele quer correr pra dentro de casa. Então, meu filho já foi lá ver. Então, perdoa aí, vai, voltemos aqui. Ai, meu Deus, Pois é. E nesse programa, as crianças ligam.
né? E eles perguntam, qual o seu maior sonho? E é de espantar a gente, quando eles falam. Uma criança, né, já falou que o sonho dela é ser martirizada por Allah. Uma criança muçulmana. Uma criança muçulmana. Meu Deus do céu. Então, assim, você ouve uma criança falar uma coisa dessa, né? Que o sonho dela é ser martirizada. E a gente pensa assim, gente, que criança cristã que já falou que o sonho dela é ser martirizada por Jesus? Eu nunca ouvi. E para falar a verdade, nenhum adulto. Por quê, gente? É um confronto. Porque o cristianismo ele aponta para a gente perder a vida por amor a Cristo, né? E a gente está ensinando as nossas crianças como ganhar a vida. Portanto, filho, você quer qual profissão? Ó, ser médico para ganhar muito dinheiro, né? Então a criança cresce com essa mentalidade, eu tenho que ganhar muito dinheiro. Papai e mamãe não tem tempo para mim, então o dinheiro é muito importante. Porque se papai e mamãe tá trabalhando muito para a gente comprar, então isso é muito importante. Então eu também tenho que ir por esse caminho. Então se eu tenho uma casa, eu quero ter duas. Se eu quero ter mais. Então, as nossas crianças, infelizmente, estão crescendo com essa mentalidade, gente, porque estão distantes da devocional, da Bíblia. Nós tivemos você falou uma coisa muito forte aí, nós tivemos uma experiência, eu tive uma experiência de uma criança que foi não questionar os pais, foi perguntar. Né? E essa criança chegou para o pai e disse, pai, o senhor não falou que Jesus é meu Salvador? E o pai falou assim, ela falou, eu tenho certeza que Jesus é meu Salvador. Ele morreu por mim, pelos meus pecados, né? Que é uma das coisas que às vezes falhamos, porque não pregamos o evangelho, não fazemos apelo, né? No sentido para as crianças. Né? Mas o que essa criança disse para o pai? Então, pai, o senhor falou também, que o pastor falou na igreja, que eu sou a realidade da igreja hoje. Então, eu sou igreja. Sou? É. Olha a pergunta, mano. Então, por que eu não posso ser ela? Olha aquilo. Quando esse pai falou isso para mim, eu fui para casa orar. E eu em casa disse, por que não pode ser ela? Acho que você já deve ter visto lá na igreja. De vez em quando a gente, né, ministra a ceia e eu mando chamar as crianças, dou o cálice, dou o pão. No domingo passado nós tivemos uma experiência extraordinária. Nós sentamos as crianças e entregamos o cálice, mano, e você vê as crianças chorando, sabe, assim, chorando na hora de tomar, né, a ceia, participando. Teve criança que disse pro pai assim, pai, eu senti uma coisa tão gostosa. Teve uma que disse assim, eu senti uma vontade de chorar muito grande quando eu estava ali cantando com os irmãos na igreja e tomando cálice e vendo meus coleguinhas também participando da ceia. Então, assim, uma criança muçulmana capacitada, como você falou, e as nossas crianças se sentindo fora dessa realidade. E eu disse, Senhor, a partir de hoje, sempre quando eu sentir no meu coração, as crianças não vão deixar de ser águas. Não vão. Porque, cara, isso mexe com a gente. A gente usa umas frases doidas que às vezes eu vejo e a gente diz, as crianças serão o futuro da igreja. Não, elas já são a realidade. A gente tem visto hoje, né, e você também está na área, você vê, tem crianças ouvindo nitidamente Deus falar com elas. Olha o vídeo que estourou aí esses dias, acho que eu mandei para você, de uma criança, mamãe, né, o que você está fazendo? Você está falando com quem, meu filho? Mas isso é um vídeo para mexer. Veja essa agora, coisa essa inútil, semana né? vazou outro Veja vídeo. essa coisa inútil. Essa semana agora, outro vídeo de uma criança brincando na floresta, dizendo, ó, mãe, no vento eu estou ouvindo Deus falar comigo. Olha, mãe, eu estou ouvindo Deus está falando comigo. Aí essa criança brincando, né? Mamãe, deixa de fazer essa coisa inútil. Olha, cara, Deus está se manifestando às crianças. E aí você dizendo isso, uma criança muçulmana extremamente capacitada. E as nossas crianças dizendo, por que eu não posso ensinar? Então, assim, já teve gente que veio perguntar para mim, por que você deixa as crianças sair? Eu digo, me mostra na Bíblia onde não pode. Deixar vir a mim os pequeninos, porque dos pais é o reino de Deus. Ah, mas o momento da ceia é um momento sério que tem que haver conscientização. Pois é, tem adulto que não sabe nem o que é ceia. E uma criança daquela ali, e ela se sente, mano, inserida nisso. Eu acho isso fantástico. Olha para a cara de uma criança 100 anos, você olha e fala assim,
Alguém pode dizer, não estou entendendo direito. Tem muitas ali que sabem muito bem o que está sendo. Então, assim, no domingo passado, o que nós vimos de pai dizendo, o que o meu filho sentiu na hora da ceia, foi algo que eu digo assim, obrigado, Senhor, porque elas estão se sentindo inseridas. Né? E aí a gente vê isso aí, como você falou. Uma criança que está disposta a morrer por uma causa. E os nossos filhos, adultos, nós mesmos, apertados por coisas tão pequenas, a gente é quase mega. Imagina, né, cara? Isso é para a gente se despertar como igreja do Senhor. Né? E aí você vê, né, que essas coisas hoje vão hoje sendo geradas e as crianças cada vez mais precisando se sentir servidas nessa. Elas são a igreja. Elas não serão a igreja, elas são a igreja. Né? E aí, esse conceito que você está falando, né, de pais que investem numa criança e nós, às vezes, com a nossa própria atitude, a gente não influencia da forma que precisa ser influenciado. E esse tempo é tão precioso, né? Alguns profissionais vão falar que a vida de um ser humano, ela é como se fosse ali até os 7 anos de idade, né? Como se fosse assim a estrutura, a base de um edifício, né? Então, se essa base ela está forte, se ela está bem construída, esse edifício ele vai ter como suportar, né, ali as construções. Agora, se não for uma base forte, se for uma base fraca, tem tudo para desmoronar, né? Desabar. Então, até os 7 anos de idade, a vida do ser humano ali, ó, ela é muito definida. E muito do que acontece depois é um reflexo do que ele aprendeu durante essa fase. Então, olha que preciosidade. Olha como, assim, precisa ser muito intencional o nosso trabalho. E o cuidado, se muitas crianças, infelizmente, gente, não têm pais cristãos, vão sozinhas para a igreja, né? Então, eu tenho 1 hora com essa criança no domingo. Eu tenho 1 hora e meia com essa criança no Uma criança domingo, que não vai com pais. que não vai com pais, que não ouve nem Jesus durante a semana. Pelo Nós temos contrário, caso de crianças lá na igreja, sim. pelo contrário, ouvem Igual. palavras malditas, né, palavrões, elas ouvem, né, discussões o tempo todo. Reflexo E da família aí, desestruturada. Né? exatamente. E aí, essa criança chega na minha aula, né, na minha sala, para eu ter um tempo com ela durante 1 hora e meia. E aí, o que eu dou para essa criança? Desenho para pintar. Vamos brincar de morto-vivo. Dança da cadeira, gente. Isso, gente, qualquer um faz. Ela pode brincar, ela pode ter uma recreação numa festinha que ela vai, né? Ela pode ter isso onde ela for, na escola de ensino regular, tem isso, em casa ela pode brincar. Agora nós vamos fazer algo que só crentes podem fazer, só cristãos podem fazer, que é inculcar na mente dessa criança, pregar em tempo e fora de tempo. Porque o tempo que eu tenho com essa criança é tão precioso, que eu não posso desperdiçar. Então, ainda que eu não esteja escalado, ainda que. Porque não é essa coisa de bater cartão, eu estou escalado, eu vou lá bater cartão, dei a aula, está tudo certo. Não. Ainda que eu não esteja escalada, eu estou sendo observado por essa criança. Ela está me vendo como eu adoro, né? Como eu estou ali, ó, no culto solene com a igreja toda. Ela está me vendo como eu falo com os meus familiares. Se nós cumprimentamos até elas, a gente tem um momento na hora de louvor lá. Sai do seu lugar, cumprimenta aí, né? Cumprimenta o seu irmão, vai lá. Tá, 1 minuto para você fazer isso. E às vezes tem adulto que se bobear, passa perto da criança e não cumprimenta. Eu procuro joelhar, que bom que você tá aqui, tal. E elas ficam tudo boba, né? Teve criança que disse, mãe, o pastor me abraçou, ele me cumprimentou, olha que coisa louca. E marca, né? São marcas, gente. Nenhum. Eu tenho boas marcas, assim, de lembranças, né? A Cecéia, a esposa do nosso antigo pastor, foi assim, uma referência para mim também na infância, era uma pessoa que estava no ministério com criança, e hoje eu me pego falando com ela, como ela naturalmente. Na hora que eu tô contando a história, falando, meu Deus, falando igual Cecélia. Tô contando e tô pensando isso, falando igual Cecélia. Naturalmente. E eu tenho boas lembranças da Cecélia me ensinando, falando, Marcela, aqui, ó, é capítulo, eu não entendia por que estava no número grandão, 10, daqui a pouco estava no. E ela falando, Marcela, é porque são livros diferentes. Eu tenho essa lembrança, então são marcas, né? A gente pode marcar a vida de uma criança tanto de maneira positiva quanto negativa. Sim. E aí, que marcas que a gente está deixando aí na vida desses nossos pequenos, né? Que marcas que a gente está deixando? E eu vejo, mano, assim,
principalmente você que está muito inserida, eu vejo hoje o desafio. Tecnologia conectados com o smartphone e a falta de estar conectado para falar. O que você diria para um pai para conseguir gerar esse ponto de equilíbrio? Né? Hoje você tem um privilégio, eu até comentei com uma irmã da igreja, eu disse, cara, tem que aplaudir minha irmã e meu cunhado, porque estão conseguindo, o Davi hoje tem quase 3 anos, né? E pasmo, Davi vai fazer 3 anos sem tela de televisão e de celular. Então, assim, como que a gente vê hoje as crianças extremamente conectadas? Tem criança que sabe caçar as coisas no YouTube. É uma habilidade. Como trazer esse equilíbrio, mano? Como é que o pai faz para trazer esse equilíbrio? Pois é. A OMS mesmo, ela recomenda 0 tela até 2 anos. Né? Então, é 0 tela, gente. Não é nada benéfico a criança ela ter contato com tela. Seja celular, seja TV, computador. Então, é 0 tela. Isso a OMS recomenda. Agora, eu tenho acompanhado alguns profissionais que eles falam até os 6 anos de idade, sem tela. Isso é surreal, né? E eu tenho acompanhado alguns pais que eles estão tendo esse cuidado, né? E estão querendo essa restrição mesmo, né? Com relação à tela da educação de filhos. E a gente, como Ministério com Criança, a gente precisa se atentar a isso também. Evitar no maternal e no berçário, principalmente, ter tela. Porque, né, se a OMS recomenda 0 tela, eu não posso colocar na tela também, né? Para colocar um vídeo que seja, por mais lindo, maravilhoso, educativo que seja, para as nossas crianças lá, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Agora, um cuidado muito grande que a gente precisa ter no nosso dia a dia é sermos também espelho para essa criança. Né? Quantas vezes eu me policio, eu fico assim, gente, eu estou muito conectada. E eu preciso me desconectar, porque assim, eu preciso incentivar meu filho. Se eu não estou dando tela para ele, eu também tenho que mostrar para ele que essa tela não é tão importante para mim. E é um desafio, gente, porque nós estamos extremamente conectados. Se tornou hoje quase uma necessidade. Se tornou, ela é uma necessidade hoje. Né? Eu falo, eu tenho muita dificuldade com o celular. Né? Você sabe disso, às vezes você manda uma mensagem para mim. Ano que vem, gente, ele responde. Eu tenho muita dificuldade. Aqui em casa, de vez em quando, eu estou policiando. Né? Porque, às vezes, vai ver uma televisão, tá com o celular ligado e a televisão ligada. Né? Eu fico para morrer, às vezes, por isso, falo, gente, decide que vocês querem ver na vida de vocês. Né? Então, olha bem, imagine, para nós que somos adultos, imagine uma criança. Na verdade, a criança, quando ela está afastada das telas, ela tende a ser uma criança mais criativa, né? Uma criança mais comunicativa. O Davi. Ela tende a ser uma criança mais sociável, né? Porque hoje a criança, quando ela tem muito acesso à tela, ela fica uma criança extremamente ansiosa. Ela tá vendo um vídeo, ela não consegue terminar de ver o vídeo, ela já muda. Ela já tá, né, mudando o tempo todo. Tem isso? Será, Biel? Meu filho. Diz aí. Será, Biel, assim? Só um pouquinho. E a gente precisa, né, ter esse cuidado mesmo. Então, assim, sermos modelo, né? Sermos modelo para os nossos filhos. E ter a consciência que, assim, eu tirando essa tela do meu filho, eu estou fazendo um bem para ele. E aí, claro, vou me enganjar ele na leitura da palavra. A gente sabe de histórias de filhos, por exemplo, que, como é que eu posso dizer? Já até espancaram pais por causa de um computador. É uma abstinência, né? Porque fica sem, e é o efeito da droga mesmo. Ele fica sem e dá aquela necessidade, porque é um prazer que dá, né? Para a criança, para todos nós, né? Então, esse cuidado que a gente precisa ter, né? E limitar as nossas crianças, né? Para que ela consiga desenvolver habilidades. Um amigo nosso, a TV deles queimou, e aí queimou a TV, ele ficou sem TV. E aí ele começou a reparar que os filhos começaram a pegar livro. Começou que os filhos não tinham celular, né, não tem até hoje. Não estava pegando livro, estava pintando, estavam brincando mais um com o outro. Ele até brincou com a gente, falou assim, gente, eu não vou consertar mais minha TV não, hein? Porque os meus filhos estão interagindo mais
Olha só que loucura. Então, esse excesso de tecnologia tem deixado a gente muito superficial nos relacionamentos, né? E tá aí nesse mundo imaginário, né? Muito. E até os criadores, né? Vamos dizer assim, os responsáveis, os pioneiros que criaram o Google, essa galera aí. Né? Eu acho interessante na Netflix tem como é que eu posso dizer? Uma série, Sério. não, acho que é uma série, né? No caso. É o dilema das redes sociais. Não sei se você chegou já a ver isso. Mano, impressionante. Eles chegaram ao ponto de dizer: não, nem meus filhos têm celular. Nem meus Exatamente. A filhos. gente vai ver, né, esses grandões aí da área da tecnologia que limitam os filhos, gente. E os camaradas chegam a dizer: meus filhos não têm celular, não tem, não As mexem com rede escolas social. deles não usam Não usam. tecnologia. Então, olha bem, né, se os camaradas que foram os pioneiros, né, para criar hoje o que a gente vê aí, né, que é uma ferramenta poderosa, como também pode ser uma ferramenta de destruição, né? Olha que loucura, cara. Os camaradas que criaram chegam a dizer: não, não, não tem, lá em casa não tem rede social, lá em casa não tem celular. E a gente achando que se eu tirar a tela do meu filho, ele vai ficar bobinho, não vai. Gente, Nada a ver. E para quem não conhece o Davi, extremamente esperto, extremamente comunicativo. Né? Eu acho fantástico isso, fantástico. Sem contar que a saúde mental é extremamente, né, diferenciada, sem dúvida. Né? é um bem. Então, mano, estamos partindo aqui para um finalzinho aí. Né? Diz aí algumas frases de expressão que às vezes você ouve e você fala assim: não, isso aqui não tem muito a ver. Você ouve assim algumas coisas. Como, por exemplo, acabamos de dizer aí, né? As crianças de hoje serão a igreja do futuro de amanhã. Umas coisas que a gente ouve aí. Você ouve de vez em quando algumas frases Com que você fala assim: certeza, gente. meu Deus, eu não acredito não. Fala para nós aí. A criança é a igreja do amanhã, mas ela também é a igreja do hoje, né? Claro. Que a gente falou aqui. É muito do que a gente ouve também, né? De que nós somos cuidadores de criança, uma coisa que, assim, não, gente, não é isso, né? Uma das coisas, não, é só contar uma historinha para criança e tá tudo certo. E diminui. Historinha, cultinho, salinha, aulinha. Não, gente, é culto, é aula, é palavra. É história, porque a Bíblia, ela conta a história de Deus, mas ali a gente vai ver os personagens, então a gente conta, sim, os eventos bíblicos, sim, tem história, mas não é qualquer coisa, né? Então, não é simplesmente chegar lá e contar qualquer coisa, não, gente. A gente está lá ministrando, pelo menos precisamos estar para ensinar, porque realmente a palavra de Deus diz, né? Então, é uma das frases que eu uso muito, né? Criança é igreja da manhã. Ou criança não tem pecado. Oh, meu Deus. Criança Isso dá um inocente. podcast, futuramente, né? Criança inocente não tem pecado, né? Uma página em branco. Eu já ouvi isso, agora há pouco tempo eu ouvi isso aí que você acabou de dizer. Não, as crianças, né, são puras, né? Não tem necessidade de confessar, de Jesus Do é a novo nossa- nascimento, né? É, Para que um retiro espiritual para criança é realmente necessário. Mas a vontade ah, de Deus é que nenhum desses pequeninos se percam. sem dúvida. Então, a Bíblia fala que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Portanto, o que Adão teve como consequência lá no Éden foi para toda a sua posteridade, né? Que assim como entrou o pecado por um homem, né? Vem Jesus, né, e nos traz a salvação. Então, criança precisa nascer de novo. Ela precisa sim, porque ela não é inocente, não é uma... Gente, a gente não ensina o nosso filho a bater no outro, a puxar o cabelo do outro, daqui a pouco eles estão lá. É o Adão, gente, a natureza Adão. Ele não aprendeu a mentir, gente. E dá Vai estar lá pano de inventando manga uma esse assunto, mentira. né, mano? Porque tem muita gente que, não, né? E como é que fica essa questão da criança? Elas são puras, elas não têm necessidade de arrependimento. Eu já ouvi muito isso, né? E hoje eu vejo uma necessidade, sim, de se valorizar. Por exemplo, por que uma criança, quando levanta a noite, não valoriza? Não, vem cá, ó. A criança levantou a mão lá na igreja, a gente procura estar muito atento. Eu converso muito com os diáconos na igreja sobre isso. No momento que a gente fala do apelo, né, o convite, né, de você ali, da sua pública profissão de fé, dizer: eu quero que Jesus seja meu Salvador. Eu sempre digo lá para a galera: me ajuda a observar isso. Quando uma criança levantar a mão, me ajuda, né, a estar atento a isso, né, para a gente poder, né, estar valorizando esse momento, que para mim, eu estou junto contigo nesse mesmo pensamento.
né, de que as crianças precisam ser valorizadas também nesse aspecto salvífico que Jesus com certeza vem para todos nós nos conceder. Então, acho fundamental, fundamental. Né? Então, mano, eu quero assim, deixa o que você pode dizer hoje, né, nas suas considerações finais hoje. O que, que você diria para uma pessoa que está pensando em se envolver no Ministério Infantil? A gente falou daquelas que já começaram, falamos daquelas que já estavam. E agora, de repente, alguém ouvindo esse podcast aqui, o Papo Médio, esse papo aqui maravilhoso, o que você diria para essa pessoa que está assim, vamos dizer, meu pai, estupiando se vai ou não vai? O que você diria para essa pessoa? A gente vai ver que na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, o povo de Deus, eles sempre, os mais velhos, tinham que ensinar os mais novos, né? Então, as mulheres mais velhas tinham que ensinar as recém-casadas. A gente vai ver que os anciãos, né? Como que eles ensinavam os mais novos. Então, gente, você é cristão, você nasceu de novo, então você pode se envolver. Ah, Marcelo, mas eu não levo jeito, não sei contar história. Mas como nós falamos aqui, tem lugar para todo mundo. E é tudo uma questão de aprendizado. Teve uma vez que eu disse para Deus, eu falei assim, Deus, eu conduzo louvor, ensino as histórias, mas Deus, quando eu vou ministrar a palavra para as crianças, a impressão que eu tenho é de que nem eu queria ouvir, de tão assim, nem eu ia gostar de estar lhe ouvindo, Senhor. Que dirá as crianças? As crianças não prestam atenção, eu disse para Deus mesmo. Eu falei assim, Deus, parece que as crianças não sentem atraídas, porque eu estou lhe ensinando, contando. Eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor me capacite para contação de história. Eu preciso que o Senhor faça um milagre, porque quando eu vou ministrar, quando eu vou contar história, quando eu pregar para adulto, né? Mas quando ia pegar para criança, parecia que não era interessante para elas, não fluía, parecia que estava ali, ó. E aí eu falei para Deus, Deus, eu preciso que o Senhor me capacite. Gente, eu reconheço a graça de Deus nisso. Porque seria orgulho meu dizer que eu hoje não conto história de uma maneira interessante para as crianças. Seria um orgulho eu negar isso, né? Eu reconheço a graça de Deus. Então eu disse para Deus, Deus, eu preciso disso. Porque eu preciso disso para te servir entre as crianças. E, gente, Deus veio com graça. E hoje, você pode entrar no meu canal, você pode ver alguma contação de história. Hoje eu posso ensinar pessoas a contar história para crianças, porque Deus fez isso. Então, Ele é o maior interessado nas crianças. Então, naquilo que você não se acha capaz, pede a Deus, que Ele pode fazer. Ele pode. Se Ele te quer ali, fale, Deus me capacita. E Ele pode fazer isso. Então, você nasceu de novo, você pode sim servir. Você é pai, você é mãe, você pode sim servir. Né? Você é simpático, você pode ali estar recepcionando as crianças de uma forma calorosa. Então, tem lugar para todo mundo, né? Se Deus te quer ali, tem lugar para você. Cruze os braços, encoraje depois desse podcast. Sirva o Senhor com alegria entre os Aleluia! pequenos. É isso aí. Então, queridos, antes de eu encerrar aqui, eu quero dizer uma coisa para vocês. Se esse papo aqui edificou sua vida, se esse papo aqui, né, com a tia Marcele, né, nós vamos colocar o arroba aí do Instagram, né, de repente o contato, se alguém quiser entrar em contato, né, mano, de repente se você, né, colocar, a gente vai colocar aí depois, né, no vídeo também, mas dizer para você assim, mano, muito obrigado. Valeu. Nossa primeira. A Sara fica zangada. Quando eu disse assim, vai ser a primeira hashtag gravação. Ninguém mais está usando hashtag, não, pá. Eu falei, a hashtag é minha, irmão. Então, né? Querido, eu espero que você verdadeiramente possa ter sido edificado. E eu quero aqui fazer um convite a você. Né? Curta, né? Se inscreva no canal, compartilhe. Tenho certeza que você conhece muita gente que está inserido aí nessa área que eu acho que é fundamental. Né? Então, curta, compartilhe, se inscreva, né? Acione aí as notificações para que você possa estar recebendo. A Marcele também tem um canal. Fala para nós do canal do YouTube, mano. Canal Tia Marcele. Canal Tia Marcele. É um canal só de contações de história. Né? Então, é para as crianças mesmo, ou para você, né? Que quer ali ter como inspiração ser um ministério com criança. Vídeos tops, né? Já vi lá muitas visualizações, né? Eu achei extraordinário, né? Então,
vá lá, né, se inscreva no canal da Tia Marcele, né, curta, compartilhe, porque eu tenho certeza que vai ser algo extraordinário. Eu quero aqui, antes de encerrar, dizer o que Jesus verdadeiramente disse em Lucas capítulo 18. Né? Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Se você está envolvido nessa área, meu irmão, eu quero dizer para você, você está contribuindo para que esses pequeninos se aproximem do Senhor, se apaixonem, amem a presença do Senhor, para a qual nunca mais vão sair da presença. Mano, brigadão. Deus abençoe sua vida. Né? Eu, com certeza, aprendo muito. Essa é a primeira de várias que virão. O assunto que nós acabamos de falar aqui, na verdade, né? Pecado, é importante a criança confessar. Quem sabe aí, né? Na próxima gravação, mas de coração, mano, que Deus continue te usando poderosamente. Que o Senhor, por onde você for, te use e continue te usando poderosamente. Amém? Amém. Deus abençoe, Obrigada, querido. Fique em paz, em nome de Jesus.